Boa noite, meus irmãos. Podem se assentar. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, que nos conduz. Refletindo sobre a vida do nosso Senhor, nós vamos lá ao Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós vamos observar hoje a partir do verso 16 até o 44. Desculpa, a partir do verso 17. Vamos diretamente ao texto, com bastante atenção, uma leitura um pouco mais longa também, mas uma história simples, prestemos atenção. João 11, 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Vamos a Deus mais uma vez em oração, clamando ao nosso Deus que nos conduza na exposição desse texto, na recepção dele. Senhor, maravilhados, Deus, com a sua palavra, maravilhados, ó Deus, com como teu filho tabernaculou nessa terra e se manifestou e fez milagres. Nós estamos, ó Deus, hoje diante de uma dessas passagens icônicas da sua escritura, ó Deus. Queremos olhar para ela com o devido temor, a devida reverência, mas sabemos, ó Deus, que somos falhos, que somos corruptos. Pedimos então, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo na interpretação, na observação, no entendimento, ó Deus, desse texto. Que a nossa mente, ó Deus, seja iluminada pelo teu Espírito, então. Que cada um de nós, ó Deus, cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, daquilo, ó Deus, que o Senhor revelou a nós. Não permita, ó Deus, com que eu atrapalhe os meus irmãos. Eu possa, ó Deus, tão somente falar a respeito da palavra, diretamente sobre ela, as palavras de Cristo Jesus. E que todos nós, ó Deus, possamos ser edificados e nos maravilharmos, ó Deus, com as suas dádivas na sua escritura. Assim oramos por meio de Cristo Jesus. Amém. Nós temos uma expressão comum em nosso dia a dia,
que é uma expressão, inclusive, para dar esperança aos outros, e nós dizemos assim: só não tem jeito para a morte. A expressão visa, né, como eu disse, dar esperanças e dizer: olha, eh, tudo aí a gente dá um jeito, menos, é claro, né, então, para a morte. Ainda que mesmo a expressão a gente possa questionar no sentido de quem não tem Cristo, nem em qualquer coisa tem esperança. Mas nós certamente, né, podemos olhar para isso e pensar: espera, em Jesus Cristo, não só, né, para todas as coisas há uma forma, mas até mesmo, né, para a morte. Nós estamos aqui, né, diante do texto famoso, um dos milagres, né, mais famosos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a ressurreição de Lázaro, aonde nos é mostrado que o nosso Deus tem poder, né, para trazer os mortos à vida, e não só, né, para viverem mais nessa vida, como foi o caso de Lázaro, como foi o caso do filho da viúva, que Elias, né, orou e trouxe a vida, ou do filho, né, da sunamita, que também, né, Eliseu orar e trouxe a vida. Mas esses, né, depois então, inclusive Lázaro, vieram a falecer, mas ele mesmo, né, tem poder para no último dia, e ele assim, né, o fará, para trazer todos da morte para o seu destino, né, eterno, de almas eternas e de corpos eternos. No texto de hoje nós estamos aqui então, ainda que o desfecho, né, seja a ressurreição de Lázaro, de cara, né, ou enfrentando a morte. Nós não tivemos algum episódio tão dramático, né, nos nossos dias, como isso, mas nós ouvimos algumas histórias e inclusive oramos, né, hoje pela manhã, em situações de quase morte, e que a morte, né, espreita e beira e nos deixa, né, apreensivos quanto às situações da vida, às dificuldades, temerosos. Mas a escritura também nos lembra lá em Eclesiastes, no capítulo 7, não precisa abrir, que esses momentos podem ser, né, muito importantes para o nosso para que nós pensemos, para que nós reflitamos, né, sobre essas realidades. Em Eclesiastes 7, o sábio diz, né, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela casa está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. A ideia, né, de que diante da morte, então, nós começamos, né, a refletir. Nós pensamos, talvez há mais proveito, né, do que um banquete que a gente simplesmente se deleita, se alegra, e não vejam, não há problema nisso, né? Mas é aquele momento em que nós paramos para pensar. E esse é um momento em que Deus nos chama, né, a pensar sobre essa realidade da morte, das consequências do pecado, de buscar, né, sabedoria nisso. Vejam, o sábio, né, nem o sábio quer dizer que são só nesses que esses momentos de tristeza, né, são só para nossa contemplação, para que nós fiquemos, né, pensando e imaginando, elucubrando sobre aquilo. Vejam, existem uma outra expressão, né, para a gente estar aqui trabalhando expressões ou falando sobre elas, que o homem não chora. O nosso texto, né, a outra, talvez passagem das mais famosas, né, da Escritura, verso 35, Jesus chorou. Ele chora, mas ele não faz, né, em lamúrias, ele não está chorando, né, porque qualquer coisa, como alguns, né, podem chorar por qualquer motivo, mas ele chora. Ao se deparar, né, com a ruína da humanidade, ele se mostra, né, verdadeiro homem que sofre, perturba-se, que tem compaixão, que não é apático aos seus, que se compadece, que é, né, contrário a isso, simpático. Somos chamados, né, então, aqui por Cristo Jesus a, sim, refletirmos, né, sobre a morte e termos, né, os sentimentos apropriados a essa realidade, não de apatia, mas de tristeza por algo que não é natural ao homem. Planejamento, né, o que Deus fez, a maneira como Deus criou o homem para que o homem vivesse e não para que o homem morresse. E por isso, né, a morte é triste, é difícil, é dura. Assim nós conseguimos, né, entender às vezes a dor do outro e aplicar, né, Romanos 12, chorarmos, né, com os que choram. Nosso capítulo e essa leitura, apesar de um pouco grande, se vocês observarem, são poucos versos, né, 6 ou 7 versos que tratam, né, diretamente ali o milagre quando Jesus chega e opera, né, aquele sinal. Todo o restante, né, inclusive dos versos 1 ao 16 que nós lemos anteriormente, e agora, né, do 17 até o 33 e depois até o 35, um pouco mais adiante, e depois no 44 em diante é o contexto.
o que passa, né, no coração das pessoas, a situação das pessoas em geral, dos discípulos, das mulheres ali, das pessoas interessadas. Aquele, né, que recebeu o milagre, João, né, vai descrevendo em cada um dos seus sinais e ele faz questão de registrar ao longo desses 12 primeiros capítulos apenas 7 sinais. Vocês devem se lembrar disso. Aqui nós estamos de fato no sétimo. Depois vejam as outras exposições para se lembrar dos outros. E como Jesus, né, ou como João apresenta então o interior das pessoas, como ele foca, né, ali no que isso traz, né, da realidade das pessoas e finalmente então como isso nos ensina e como nós devemos andar ou que nós devemos aprender. Esse capítulo, né, tem 4 partes, como eu ensinava na outra sessão, na outra vez que nós expusemos aqui, já tem alguns meses, eu quero lembrá-los. Dos versos 1 ao 16, nós temos a morte de Lázaro anunciada e as pessoas indo avisar Jesus, uma demora dele, que ele recebe a notícia da morte. Dos versos 17 até o 37, Jesus, né, vai até a família, as conversas com as irmãs. O 38 ao 44 é igual eu disse, né, é o milagre em si. E no 44 até o final nós temos o que reverberou aquele milagre, né, nos judeus, naqueles que acompanharam, né, aquela situação. Nós vamos destacar hoje o 17 ao 44 e nós vamos ver coisas parecidas, sim, em relação àquele primeiro sermão, dos versos 1 ao 16, mas pela providência de Deus, inclusive, não era essa a proposta era em 2 semanas nós vermos, né, esse segundo sermão, mas agora já fazem meses, né, que nós vimos aquilo. Então, é bom, né, que vocês se lembrem das lições que nós vimos ali, mas nós vimos muito sobre a glória de Deus manifestada, que não é alheio, né, ou não pensa no sofrimento do homem, mas a sua máxima glória, então, é manifestada nas vidas dos seus filhos, mesmo em meio à dificuldade. No tempo certo, na medida certa, as coisas acontecem e o Senhor é glorificado. Hoje nós vamos ver, então, essa sessão que mostra de modo mais glorioso a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua deidade também, como em sua humanidade ele se identifica com o seu povo, quem veio salvar, né, como o único mediador perfeito, esperado. E também, né, de modo glorioso, nós vamos ver, como já temos anunciado, o seu poder sobre a morte, a esperança que nós temos nele. Somos informados, né, dos versos 17 e 18, que Lázaro estava morto há 4 dias. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa informação. Eles chegam ali a Betânia, que era uma vila próxima a Jerusalém, e que Marta, Maria e Lázaro, né, residiam. Jesus, nós sabemos pelos outros evangelhos, convivia com eles e ia, né, à casa deles, frequentava a casa daquelas pessoas, e dos versos 1 ao 16, né, foi nos falado que ele amava aqueles três, amava, né, a Lázaro e as suas irmãs. E muitos judeus de Jerusalém vão, né, até ali a consolar Marta e Maria. É claro que eles estão próximos, né, de Jerusalém, mas não só isso, há então um destaque para essa família de algum modo, né? As pessoas se importavam com eles, iam até ali. Essa informação vai ser muito importante quando a gente for expor a última parte, ligada ao que Tomé acabara de dizer no verso 16. Ele lembra, né, que esses judeus, precisamente de Jerusalém, alguns deles, ainda que alguns, né, pudessem se convertam daqui, né, justamente vendo esse milagre, também eram perseguidores de Jesus e havia um medo, né, nos discípulos de ir até ali. O medo se concretiza, aqueles judeus estão ali de verdade. Mas há, né, claro, uma preocupação ali com as irmãs, com a morte. Então, né, não é feito nada exatamente naquele dia, mas no final do capítulo nós vamos ver os problemas, né, e o desdobramento desses judeus que vão até ali, que estão ali, que testemunham mais uma vez o milagre de Jesus, mas muitos deles, né, na verdade, se enfurecem ainda mais. No verso 20, Marta, né, então sai ao encontro de Jesus, mas Maria fica em casa. Em Lucas, né, não um paralelo dessa situação, mas que nos conta, Lucas 10 nos conta a história, né, dessa família, é aquela famosa história onde Jesus está na casa, né, e Marta e Maria estão ali. E Marta, né, andava ocupada em várias coisas, mexendo ali na casa, e Maria, né, estava sentada aos pés de Jesus, como nós vimos no último sermão em Deuteronômio, aprendendo, né, do Senhor Jesus Cristo. E Marta, né, Senhor, faz Maria fazer alguma coisa. Tá aí sem fazer nada. Marta, Marta, tão preocupada com tantas coisas, né? Maria escolheu, né, a boa parte. Marta parece ser essa pessoa, né, que mais impetuosa, mais fazedora, né, das coisas. E ela é essa, né, que vai, fica sabendo que Jesus vinha e lhe sai, né, ao encontro. Ela
se ocupa, ela vai atrás. Marta, né, chega até o Senhor. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Como não pensar que Marta não estava se lembrando, né, no verso 4, quando ela manda, ainda com Lázaro doente, não morto, ela manda, né, uma pessoa ir até um informante ir até Jesus. E Jesus mesmo diz, né, que com o informante, né, na presença do informante, que aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Nós trabalhamos, né, justamente isso naquele primeiro sermão. E talvez aqui, né, ela tinha certeza de que ele poderia vir, de que ele poderia agir, e talvez mais do que isso, né, e ela deixa nas entrelinhas, mas também agora sei que tudo quanto pedires, Deus te concederá. Jesus, né, falou para ela: teu irmão há de ressuscitar. Marta parece dar um passo, né, para trás. Talvez não um passo de desesperança, mas talvez um passo, né, um pouco mais comedido ali no que ela suplicaria a Jesus ou na expectativa que ela tinha de Jesus. Ela é aquela que vai dizer mais adiante: já é de 4 dias. Talvez, né, para 4 dias não tenha jeito. Ela parece mesmo titubear. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus, né, vai responder a ela e talvez refinar, né, o seu pensamento, o seu entendimento sobre quem ele era, né, e o que ele fazia, porque ele estava quem, né, estava diante dela naquele momento. Alguns comentaristas trazem, né, um certo peso aqui para a fala de Maria, como alguém que titubeia muito, que está um tanto equivocada, né, na forma como pensa. Eu acredito, né, que seja um pouco menos disso. Eu acredito que ela realmente só dá uma recuada, né, não entendendo ali o que Jesus poderia fazer, mas ela, como crente, né, fiel, tem expectativa sim no Senhor Jesus Cristo. E Jesus, no verso 25, dá essa declaração, de novo, né, dos 7 de João, nós temos, né, os 7 eu sou, esses 7 prados de Cristo que revelam ele, né, como Javé, eterno, entronizado, aquele que é rei sobre o seu povo, que governa, o grande eu sou que se apresentou para Moisés no Antigo Testamento, agora estava ali diante deles. Este, né, não é o último aqui do livro, mas então Jesus destaca, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nele, somente nele, somente em Cristo Jesus há o poder de trazer mortos à vida, o poder, né, da ressurreição. E vejam, não somente, né, para aqueles que creem nele, não somente, né, pela fé nele, pela esperança nele, nós podemos acessá-lo, né, então, em toda a sua grandeza, em todo o seu favor, de ser aquele, né, que ressuscita, que traz mortos à vida, de ser aquele, né, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a própria vida. Ele é o doador da vida. Como nós víamos, né, na liturgia, na criação, ele traz o homem à vida. E ele tem poder para ressuscitar esse homem, para trazê-lo então da morte. Vejam, né, que na obra da criação há uma certa simplicidade na coisa. Deus quer fazer, é muito complexo, né? Deus trazer tudo do nada. Mas Deus quer então criar a humanidade, fazer o homem, soprar o seu espírito nele. Então somente, né, ele traz do nada para essa incrível realidade. Mas na obra da recriação, na obra, né, da restauração de todas as coisas, inimigos se levantam. A morte, o diabo, o mundo, o diabo e seus anjos, a despeito de tudo e todos, Jesus Cristo é aquele que pode ressuscitar, trazer da morte para a vida. A morte é este grande inimigo, né, a ser vencido. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a vida. Fora dele, não há vida, só a morte. A única possibilidade para os homens, né, sem Deus e sem Jesus Cristo, é a morte. Mas vejam, nele, até os mortos têm a vida. O que ele quer dizer, né, com esse ainda que esteja morto, viverá? Ainda que o seu corpo, né, jaza na sepultura, ainda que seu corpo desfaleça nesse mundo e apodreça, e os seus ossos, né, sequem e fiquem, né, desconjuntados, e não haja vida, né, nesse corpo, você não vai morrer.
quando nós vamos, né, até um velório de um crente, e aqui nós estamos falando de crente, nós crentes, né, nós olhamos para o caixão e nós não vemos um corpo de um homem morto. Essa teologia é errada, alheia, né, ao que a Escritura coloca para o homem, coloca, né, para os seus crentes. Nós vemos o corpo morto de um homem. A diferença, né, parece sutil, mas o que o Senhor Jesus está colocando aqui é: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que seu corpo esteja morto, este homem está em antegozo da eternidade, junto ao Pai, nos céus. Verso 26: E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Veja o que o Senhor Jesus aqui quer dizer. Aqueles que já têm a vida não experimentarão a morte. A Bíblia, né, trata então de alguns tipos de morte. Morte física é sim uma consequência do pecado, a morte deste corpo, né, e o fim dessa nossa vida nesse mundo. Mas pecado, né, traz consequências ainda mais profundas e ainda mais devastadoras e atua mais profundamente no homem, matando o homem espiritualmente. E essa morte espiritual levará o homem, né, à morte eterna, que é o estado, então, né, onde ele está completamente alheio ao Senhor e tão somente recebendo a ira justa e santa de Deus. Mas vejam, aqueles que foram vivificados em Cristo Jesus, para aqueles que o seu espírito, que os seus espíritos, então, foram trazidos, né, da morte para a vida, ou nasceram de novo, como nós vimos aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo 3. Eles são levados à fé, eles são levados a crerem, e essas consequências não atingirão. Ele já não está mais debaixo, né, da morte espiritual. Sua alma agora vive e anseia e tem paz no Senhor. A maldição já não está mais sobre ele. E ainda, mesmo quando seu corpo morrer, ele vai para junto do Pai. E a esperança final é de que ele ressuscitará e eternamente, em corpo, viverá nesta terra refeita, junto com o nosso Deus e junto com todos os crentes. A ideia, então, né, do Espírito vivificado, a alma, né, vai diretamente a Deus, Eclesiastes. Ainda hoje, né, estarás comigo no paraíso. Lembre-se do malfeitor ao lado de Cristo na cruz. A realidade, né, sim, do estado intermediário, que já é, né, um brado contra a morte. A alma do crente não ficará no abismo. A primeira fala, né, do Salmo 16 que nós cantamos, o primeiro aspecto, né, que nós observamos é sobre Cristo Jesus. E e essa é uma profecia que os apóstolos bem identificam, né, a respeito do nosso Salvador. Ele não deixará a alma dele no abismo, nem o seu corpo, né, ter a corrupção. Mas finalmente, né, isso se aplica a nós, como uma promessa, né, que nós obtemos graças à sua morte expiatória de nós, né, então, as nossas almas não irem, né, para o abismo, mas irem então para junto do Pai. E nem mesmo, né, o nosso corpo estará na sepultura eternamente. Agora vejam, né, o que Jesus faz aqui. Jesus ama Marta, Jesus ama a Lázaro. Jesus não está alheio ao sentimento de tristeza de Marta. Ele chora, ainda que ele vá ressuscitar a Lázaro, nós vamos chegar lá. Mas ainda assim, vejam que há uma expectativa em Cristo de uma resposta adequada da alma de Marta e que finalmente, né, sai para a boca e é confessada, a ponto de ele falar, né, com ela a respeito do que ela coloca, teu irmão há de ressuscitar. E depois, quando ela responde, ele fala mais alguma coisa ali para ela e ainda pergunta: crês tu isto? O que eu quero trazer, né, de aplicação para nós aqui? Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas situações mais complexas, dramáticas e terríveis da vida, a fé deve estar presente e nós não devemos esmorecer. E há sim
uma resposta adequada mesmo nesses momentos difíceis. Aquilo que nós cremos e confessamos deve vir, né, dos nossos corações. E esses momentos, então, né, de morte ou de quase morte ou de drama, de dificuldade, não devem, né, ser desesperadores ou insuportáveis na vida do crente. Nós não devemos, meus irmãos, pensar que no momento de luto ou de tristeza, nós podemos suspender a fé, aquilo que confessamos ou aquilo que acreditamos, ou a moral, de fazer o certo. Há uma expectativa do Senhor, né, que em toda situação nós o sigamos e também o confessemos. Crês tu nisso? Frente ao caixão do seu irmão, frente, né, ao túmulo do seu irmão ali do lado. Aliás, nessas horas, né, que a nossa alma deve estar afiada para lutar contra o nosso coração pecaminoso, para lutar contra o diabo e seus anjos que se levantam, ou o mundo, né, que quer tecer, não, tá tudo bem, faça assim, se despreenda disso e se entregue mesmo. São nesses momentos, por exemplo, aqui na igreja, nessa noite, talvez né, numa situação mais confortável, onde nós estamos aqui e podemos estar focados em trabalhar, em burilar as nossas almas, em que nós forjamos então as nossas almas para que elas sejam resistentes e que nós aprendamos então a responder da maneira correta nesses momentos difíceis e nesses momentos tenebrosos. No outro sermão eu falei isso e vou repetir hoje. Nesses momentos então de luta, de luto, de dor, de tristeza, nós possamos responder, né, com fé. Nós possamos aprender justamente aqui, enquanto estamos tranquilos, enquanto o Senhor nos traz a esses ensinamentos e que esses ensinamentos possam vir à tona nesses momentos difíceis ou nos momentos em que nós somos pressionados. Mas vejam que aqui eu não quero que nós sejamos demasiadamente, né, exigentes com aqueles que sofrem. Vejam o exemplo de Cristo aqui, o que ele faz com Marta. Ele não erra, ele não critica, ele conduz, né, o coração daquela mulher. Eu lembro, né, das nossas primeiras devocionais em Mateus, a gente chegou ali no capítulo 12 e ele cita um texto em Isaías belíssimo. Ele veio, né, e não apagará, e não quebrará a cana trincada, nem apagará o pavio que fumega. A ideia, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo vem de uma forma que ele não apaga, né, aquele que está com a chama bruxuleante. Ele não vem, né, para destruir aqueles que já estão quebrados. Ele vem, né, então, para renová-los, para consertá-los, para trazê-los, né, justamente à vida, para que aquela chama que está quase se apagando, né, possa ser reavivada. E de algum modo nós somos chamados a seguir o exemplo do nosso Senhor quanto aos outros. E se vemos, né, então algum irmão em tristeza e que às vezes, né, não está conseguindo dominar, né, controlar o seu coração, talvez a crítica aqui seja, a crítica anterior seja muito mais a nós mesmos, né, nesse momento. Mas o que fazer, né, em relação ao outro? Tomemos cuidado. Não, né, não passemos pano para pecado, independente da situação que for. Mas cuidemos, né, então, dos nossos irmãos, tal como Jesus o faz aqui. Ele cuida, ele traz para si, ele chama para perto, e então ensina, exorta. Crês tu nisso? Verso 27, disse-lhe ela, sim, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Vejam, né, a grande confissão dessa mulher aqui, então, tendo sido, né, guiada pelo nosso Senhor. Ela diz, né, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Messias, um com o Pai, porque é Deus, que foi enviado com ele precisamente para essa obra. Como não nos lembrarmos, né, dos objetivos de João, lá em João 20, no capítulo 31, ele fala, né, para que ele escreveu aquele evangelho? Para que ele escreveu e selecionou, né, aquelas informações, por exemplo, esses 7 sinais e não outros? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo, vocês tenham vida em seu nome. Exatamente, né? Certamente João seleciona essa passagem e seleciona, né, a confissão de Marta,
tendo em vista, né, aquele objetivo que ele declara no final, mas que ele já, né, tem em vista em todo o livro. Depois, né, de fazer essa confissão, Marta sai e no verso 28, né, ela vai até Maria, a sua irmã, o mestre está cá e chama-te. Nós não vemos, né, esse chamado aqui de Jesus, mas talvez ele disse para ela, talvez ela entendeu, né, que Jesus já estava chamando. É interessante como elas, né, se referem a Jesus, a maneira, né, como elas se dobram, né, ao nosso Senhor, o mestre, aquele, né, que nos ensina, o sumo pastor, o sumo professor, o mestre está aqui e ele está te chamando. Maria, né, logo vai encontrar então, né, com Jesus. No verso 30, nós somos informados que Jesus ainda não tinha chegado, né, exatamente ali ao lugar do sepultamento, mas ele também não vai até a casa das mulheres. Ele tem um objetivo, ele sabe para onde ele está indo. Ele veio, né, naquela viagem, ainda que ele tenha se demorado por um tempo, né, para que a glória de Deus fosse manifestada naquele homem que jazia ali na sepultura há 4 dias. Mas ele vem então, né, para lidar sim com as irmãs, mas para ir, né, então até a sepultura daquele homem. Os judeus, né, no verso 31, que consolavam aquelas mulheres, e vejam que até os judeus aqui são um exemplo para nós, né? Sim, haviam aqui alguns até mesmo que seriam crentes, mas vejam, né, como nós somos instados até por esses homens aqui, que muitos desses vão até negar o Senhor, mas a chorarmos, né, com os que choram. No meio, né, então, de crises, dificuldades das pessoas ao nosso redor, e especialmente, né, em velórios, então, ir lá consolar o irmão, chorar com ele, é parte sim da vida cristã. Nós não devemos, né, deixar isso de lado ou estarmos alheios a essas dificuldades, ainda que nós saibamos, e pelo contrário, é ir ali e lembrar a pessoa dessa realidade, né, do que aquele irmão que jaz ali, né, corpo morto, vive com o nosso Redentor e que finalmente, né, o seu corpo ressuscitará no último dia. Que palavras, né, você pode trazer para um irmão, né, que pode estar passando por essa dificuldade? Mas eles acham, né, que ela está indo até o sepulcro e vão atrás dela, aqueles judeus. E vejam que isso também, né, não é sem propósito ou sem objetivo. Veja a multidão que vai se reunindo frente, né, à sepultura de Lázaro para que Cristo possa manifestar o seu poder ali diante daqueles homens. Mas Maria chega, né, então, até onde Jesus estava. E a diferença, né, das irmãs, mais uma vez, né, aqui dá para fazer um sermão sobre a anatomia, né, das almas e como as pessoas, né, têm essas diferenças de perfis, mas como tudo isso, né, está diante do Senhor. Mas ela então lança-se aos pés do Senhor, dizendo-lhe a mesma coisa da irmã: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Duas tinham a mesma esperança, as duas tinham a mesma fé. E eu não estou nem colocando aqui uma em contrário, né, aqui a outra, ou como se uma estivesse errada, a outra certa. Mas Marta vai direto até o Senhor, se coloca diante dele, conversa. Maria, né, vai um pouco depois, um pouco mais melancólica talvez, mas ela se lança, né, aos pés do Senhor e as duas, né, têm a mesma fé. Elas sabem que Cristo pode manifestar o seu poder em milagres e que ele já curou muitas pessoas e que poderia sim, se quisesse, ter salvado, né, o irmão. E vejam que não parece nenhuma das duas, tá? Eu não falei isso de Marta, mas nem mesmo aqui de Maria. Não parece que nenhuma das duas, né, tá tipo reclamando com o Senhor. Mas constatando aqui, né, essa realidade que já está no coração dela e que elas exteriorizam, sabíamos que o Senhor tem poder, né, para livrar uma pessoa doente, né, da morte. Mas Cristo queria mostrar, né, que, como ele já falou aqui para Marta, que ele podia ir um pouco além. Maria se lança aos pés do Senhor. Aqueles mesmos pés, né, que ela aprendera, que nós vimos lá em Lucas, no capítulo 10, 11, que ela prendia aos pés do Senhor. Os mesmos pés que no capítulo 12, ela derramaria um unguento, enxugaria com seus cabelos. Essa é a mulher, né, que está aqui. Diante daquela cena, daquela situação, conhecendo aquela mulher, vendo, né, o que estava ali no seu coração, diferente de Marta, precisando talvez ser trabalhado, mas olhando para aquela realidade, no verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. A palavra para o choro dela aqui é um choro realmente de, de quem chora alto, de quem se derrama, né, em lágrimas.
Os judeus, né, vinham com a palavra que é uma palavra mais para lamento, eles se lamentavam daquela situação. Diante daquilo, né, é o contexto que nos é apresentado, Jesus move-se muito em espírito e agita-se e perturba-se. Ele se comove e perturba-se. Vejam, né? A primeira coisa que nós podemos olhar, e pelo contexto isso fica muito claro, é que Jesus se comove. Ele tem compaixão por aqueles, né, que sofrem. Nós olhamos para a nossa vida, meus irmãos, e conseguimos pensar e visualizamos o quão triste tem sido o pecado em vários aspectos. O quanto o pecado tem destruído as nossas vidas e a vida das pessoas ao nosso redor. Sim, né, a morte como esse último estágio, que parece, né, uma derrota final, mas não só isso, vícios que destroem famílias, pecados, né, que nos afastam de Deus, do nosso Criador, que nos afastam das pessoas, que trazem inimizades e a gente não consegue nem pensar por que eu sou inimigo dessa pessoa, eu não consigo, né, ter uma proximidade com ela, por conta de pecado, de dureza, tristezas, né, das mais variadas, porque isso é o que o pecado faz no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, essa tristeza, né, passou a pairar sobre a vida dos homens. Perda, né, agora faz parte da nossa vida. Jesus olha para essa situação de miséria do homem. Jesus olha para essa situação que não, como eu disse, né, no sermão, no começo do sermão, que não é natural ao homem. Aquela família de crentes destruída pelo pecado, pela morte. E o nosso Senhor, então, se comove. Ele tem compaixão. Enquanto nós somos, né, ensinados de novo, né, com o nosso Senhor Jesus aqui, a olhar para a realidade do outro, essa realidade assolada pelo pecado, e não passarmos, né, ao largo, diferente, né, daquele sacerdote e levita, olharmos, né, para alguém no caminho, machucado, sofrido, tendo sofrido problemas ali, e como bom samaritano, né, cuidarmos das pessoas ao nosso redor. O nosso Senhor Jesus, que isso significa, né, diz que isso significa ser próximo. Vejam como ele ensina, né, a nós todos aqui a ser próximo, a ter cuidado, a como amar. Esse como amar, né, está claro nos primeiros versos que ele amava a Marta, Maria, e especialmente, né, a Lázaro. Mas há ainda mais para a gente observar no final desse verso 33, nessa palavra perturbou-se. Aqui é um pouco mais difícil numa leitura superficial, mas quando nós olhamos, né, essa palavra no original aqui no grego, a palavra perturbou-se é um resfolegar de um cavalo numa guerra, numa batalha. Vocês já podem talvez ter pensado, né, numa cena dessa, se você não foi aí num lugar onde tem cavalos, mas talvez numa cena de filme, um daqueles cavalos em guerra, e ele faz ali, né, um barulho típico e corre então, né, para a batalha. A ideia aqui que passa, né, por essa palavra desse perturbar-se, talvez seja mais algo como uma indignação, uma ira. Certamente não com Maria, né, e aqueles homens que estavam ali lamentando. Mas vejam como o nosso Senhor Jesus se coloca diante dessa situação, não só com compaixão e comovido, mas como um que se indigna e que se ira contra o quê? Contra essa terrível consequência do pecado e da morte. Contra Satanás, que detinha então, né, o poder da morte, ao ter introduzido o pecado, né, ao homem. E o texto, né, coloca de certa forma nosso Senhor Jesus aqui não como alguém derrotado, mas justamente como um campeão, um conquistador, em que sim, pode fazer alguma coisa e vai fazer alguma coisa. Eu quero que vocês abram uma passagem lá em Hebreus 2, já vamos adiantar isso daqui. Hebreus 2, verso 14. Que fala, né, sobre essa realidade de como nosso Senhor Jesus veio, né, como homem e sabe, né, se compadecer dos seus e ao mesmo tempo participante, né, então desta realidade, mas que vai contra essa realidade. Verso 14, Hebreus 2:14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é,
o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Jesus Cristo veio ao mundo como um homem sim, de verdade, 100% homem, sem deixar, né, de ser 100% Deus. Um paradoxo, né, uma realidade que nós não conseguimos conceber, mas assim é apresentado o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vem, então, né, semelhante aos irmãos, em tudo, né, sendo tentado, sem pecar, padecendo, né, todas essas coisas. Mas então, né, para poder, como no verso 15, livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E para que, pela morte dele, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Esta é a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, na sua morte expiatória na cruz do Calvário, quando ele se levanta, e nós vimos esse brado, né, na semana passada, está consumado. Tendo visto que todas as coisas agora estavam feitas, ele brada, está consumado. Ele venceu naquela cruz. Ele venceu a morte pela sua morte. A famosa frase, né? A morte da morte na morte de Cristo. Ele venceu. Ele aniquilou a morte. Aniquilou aquele, né, que tinha o poder sobre a morte. Nós já não precisamos, né, mais, vejam, temer para que eles não tenham medo. Ele se levanta dessa forma, nessa situação, para mostrar para os seus aquilo que nos parece impossível hoje. Um morto de 4 dias voltar, né, à vida, para que nós pensemos no nosso estado final e nos lembremos que pela sua morte nós somos livrados da morte. Nós não precisamos temer essas situações, o fim das nossas vidas. Voltemos lá para João, vamos ver, né, o restante do texto. No verso 34, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Vejam, né, como este campeão vai e encara a situação. Ele vai até ela. Ele quer ir ali até Lázaro. Verso 35, quase como uma pausa, né, nessa ida. Jesus chorou. Como eu disse, ele vê a situação, né, da morte de Lázaro. Ele vê o choro das irmãs. Ele vê os prantos de Maria. Ele chora. A palavra aqui também é diferente da palavra que é usada para o choro de Maria, para o choro dos judeus. O perturbou-se vai aparecer só lá no verso 38 de novo. Mas ele chora. Talvez um choro mais contido. Mas Deus, né? Jesus Cristo, homem, chora. E manifesta ali a sua humanidade. Sim, Jesus é Deus, ele não se frustra, ele não é demovido, ele não pode ser tentado, ele não chora. Ele é espírito, ele não está em carne, né, para chorar, ou não estava. Mas o próprio Deus veio ao mundo e tabernaculou entre os homens, João capítulo 1, verso 14. Ele participou das mesmas coisas. Hebreus, de novo, nós poderíamos ler até o capítulo 4, mas o já citado capítulo 2. Ele chora com os que choram, lágrimas de compaixão, de quem se compadece, de quem sabe o que é passar por essas coisas. Verso 36, os judeus, né, interpretam, vejam como ele o amava, e eles então começam, né, até mesmo a questionar, ele não podia, ele que abriu os olhos aos cegos, vir aqui, né, e curar e fazer com que esse homem não morresse. Eles não têm, né, a esperança de que ele poderia ser ressuscitado. Jesus, pois, verso 38, movendo-se outra vez muito em si mesmo, aqui sim a mesma palavra, perturbou-se, indignado, irado contra aquela situação. Ele vai até o sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra colocada, né, posta sobre ela. Esse herói, né, indignado com a morte, vai ali até a frente da sepultura, e ele fala diretamente: tirai a pedra. Mas Marta, né, mais uma vez aqui aparece na história. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Talvez a gente tenha visto aí, né, um CSI, algum programa, mas
Alguns homens, né, descrevem a realidade de uma pessoa morta há 4 dias. Não haviam, né, ali não era comum entre os hebreus técnicas de embalsamamento, como no mundo egípcio. Então, né, aos 4 dias, alguns relatam, né, que um morto realmente já está apodrecendo, os líquidos já pararam há 2 dias ou 3 dias. Enfim, o corpo, né, já está apodrecendo, se deteriorando. Marta, né, preocupada com aquilo, já cheira mal. Vejam as nossas limitações. Talvez um pouco menos aqui, né, do que os judeus, um pouco mais esperançosa, mas ainda, né, com certa desesperança. Talvez ele até poderia, né, curá-lo. Talvez ele até poderia trazê-lo à morte como ele já fez. Elas sim devem ter ficado sabendo, talvez os judeus não, mas elas sim já sabiam, né, da filha de Jairo. As pessoas, né, que Jesus ressuscitou e não foram poucas, mas de 4 dias não deve dar não. Talvez nós colocamos, né, essas limitações para o nosso Senhor nas nossas vidas, e aqui eu não estou extrapolando o texto. O texto vem justamente para mostrar que Jesus Cristo tem poder até mesmo para coisa que parece não ter solução. Então, quando nós olhamos para os problemas que são menores, a nossa constatação deve ser: bom, eu não vejo maneira, eu não vejo um modo disso daqui funcionar ou ser diferente. Mas eu creio sim na providência, eu creio sim no Senhor. Talvez, né, o seu problema já tenha 4 anos, 40 anos, e aí a gente perde, né, a esperança. Já é de 4 dias, já é de tanto tempo. O texto nos ensina que nós não devemos, né, deixar a esperança. Nós devemos ter fé em tudo aquilo, né, que o nosso Senhor prometeu para nós, seja lá qual for a situação. Ele não está sujeito às limitações dos homens, ao que parece, né, ser limite. Ele tem poder ilimitado. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Não que fosse necessária a fé dela para que o milagre fosse feito, Jesus faria o milagre de qualquer forma, mas frente às dificuldades da vida ou aquela situação que parece ser impossível, o que Jesus diz é: olhe para mim, olhe para o seu Senhor, olhe para mim que tenho todo o poder para lidar com qualquer situação que pareça, né, uma causa impossível. E é assim, né, o jargão, para Deus não há impossível. Isso é completamente verdade. Mantenha seus olhos fixos nele e se encha de esperança para essa vida e para a vida futura. Se creres, você vai ver a glória. Se nós crermos, nós veremos a glória de Jesus Cristo manifestada nas nossas vidas, tanto nessa era quanto na era vindoura. Deus é poderoso, né, para juntar ossos secos e misturados, desconjuntados, para trazer, né, um exército de pé com carne, com tecidos, e não só isso, para soprar, né, a vida ao barro ou a um exército, né, que não tem vida. Como nós nos lembramos, né, dessa passagem de Ezequiel 37 que nós trouxemos, né, de propósito, quando nós pensamos num morto, né, de 4 dias. Verso 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Pai, não nosso Pai como ele nos ensina a orar. A nossa oração é diferente da dele. Ele vai, né, nesse relacionamento especial, único, exclusivo, e o nosso é derivado deste, né, pelos seus méritos, pelo que ele conquistou para nós. Mas, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele destaca: eu sei que eu sempre sou ouvido. Nós somos um. Vejam, né? Ele está aqui demonstrando para aqueles qual é a sua relação com o Pai, como seu verdadeiro filho. Ele tem a certeza de que é ouvido porque ele é o filho. E aqui, mais uma vez, como nós fomos ensinados semana passada sobre aquele, né, que é o nosso mediador, e como nós lemos em Hebreus,
Ele é este mediador que intercede por nós junto ao Pai. E a dádiva e a maravilha incrível disso é que ele é ouvido. É certo que a sua intercessão funciona. Diferente, né, de mediadores humanos que vieram, a sua mediação é perfeita. A sua intercessão é perfeita junto ao Pai e aquilo que ele pede, o Pai concede. Não há possibilidade de não acontecer. Por isso, né, especialmente com as nossas vidas, as vidas, né, que daqueles que o próprio Pai deu a ele, quando o Filho intercede por essas vidas, essas pessoas são tragas, né, de volta da morte, de volta do exílio para a vida. Primeiro restauradas, né, na sua alma, depois então, né, vão para junto do Pai. Então, né, no último dia, ressurretas e não enfrentam, né, a morte eterna, o inferno. E ele clama, né, com o Pai o tendo ouvido, e o milagre é realizado, verso 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. O brado dele, né, e a altura daquele brado é para que todos ouvissem, né, e vissem o que estava sendo feito e o que estava acontecendo ali, o poder de Cristo sobre a morte, o seu poder de trazer restauração até o que estava apodrecido de 4 dias. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o, deixai-o ir. Meus irmãos, nós não temos, né, que temer a morte, nós não temos, né, que temer os desafios dessa vida. Vamos abrir mais uma passagem e agora eu vou encerrar mesmo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Esse capítulo, né, tem que estar na sua cabeça quando você pensar a respeito da ressurreição. Todo capítulo, né, é sobre isso. Paulo, né, exortando ali o pessoal de Corinto sobre a ressurreição, que alguns não acreditavam. Ele começa dizendo, né, falando sobre a ressurreição de Cristo, que muitos viram ele ressurreto, mas ele, né, como as primícias. E vejam, né, o que ele coloca a partir do verso 19. Verso 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Porque assim como a morte veio por um homem, se referindo a Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Vejam, na vinda final de Cristo Jesus, todos serão ressuscitados. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Meus irmãos, esta é a realidade, né, em Cristo Jesus. Aquela realidade, né, que eu falava do campeão, de como, né, ele se perturba ali, se indigna contra a morte. Veja como isso é colocado pelos apóstolos, aqui pelo apóstolo Paulo, de modo muito vívido e muito claro. Ele é este rei poderoso que governa, que reina sobre o mundo hoje. Como no Salmo 110, o nosso Senhor, a destra de Deus Pai, que tem o domínio dado pelo Pai a ele. E ele vem encaminhando, vencendo os seus inimigos, aniquilando, né, os seus inimigos por completo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Na sua vida e na sua ressurreição, especialmente, na ressurreição de Lázaro também, mas na ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo, uma ressurreição diferente. Não com Lázaro, né, que viveu e depois morreu de novo, mas um Cristo, né, que viveu, que morreu, ressuscitou num corpo glorificado e hoje, né, vive em corpo glorificado. Assim, né, será eternamente, para mostrar que ele é uma primícia, que ele é o primeiro, mas que muitos virão no fim de todas as coisas, quando finalmente, na consumação do mundo, ele derrotar, né, e aniquilar o poder da morte. No final do capítulo, vamos ler ainda, né, os versos 54 a 58. Vejam, falando de nós, né, do nosso corpo, depois de dizer muitas coisas, né, de como vai se dar a ressurreição, verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
Isto é, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Com a esperança da ressurreição, o nosso trabalho, as nossas vidas, não são vãs. Ele certamente venceu, né, o poder da morte. Nós não estaremos, né, sujeitos ao poder da morte. Este último inimigo, que parece, né, ser o fim das nossas vidas, não é o fim. Vejam, né, o incentivo de Paulo, que de certa forma é o que eu gostaria que vocês entendessem e fossem incentivados, né, no mesmo motivo. Sejam firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Todo o nosso trabalho não é vão diante dessa incrível realidade. Tanto o trabalho, né, com as nossas próprias almas, o trabalho, né, de chorar com os que choram, de cuidar dos nossos irmãos, quanto qualquer trabalho, né, em que nós nos envolvamos. Essa é a realidade maravilhosa, né, da vida com Cristo Jesus, da esperança que nós temos no nosso Senhor. Vamos mais uma vez a Deus em oração. Senhor, maravilhados, ó Deus, pelo teu texto bíblico, pela realidade, ó Deus, que o Senhor coloca de nós e diante de nós pela Escritura. E termos a certeza, Deus, de que Cristo Jesus, Deus homem, reina hoje, governa com todo o poder sobre todo o principado, toda a potestade, sobre todos os homens, que vem subjugando e aniquilando todos os seus inimigos. Temos, ó Deus, a firme esperança em Cristo Jesus, que até mesmo que parece impossível, não é. Que no Senhor nós temos sim a vitória para esta vida, e especialmente, ó Deus, para aquilo que parece o fim, a morte não é o fim. A morte foi tragada, o inferno já não se pode se apoderar mais de nós, ó Deus, tão somente porque o Senhor nos amou. Tão somente, ó Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu, trouxe vida a nós, nos trouxe, ó Deus, nos tirou da escravidão do pecado, do império de Satanás, para o reino do Filho do seu amor. Foi o Senhor que nos transportou para ali. Por causa disso, ó Deus, nós temos esperança hoje. Por causa, ó Deus, da sua incrível obra de salvação, de restauração, de recriação em Cristo Jesus. Na sua vida, na sua encarnação, sua morte expiatória sangrenta na cruz do Calvário. Tudo isso, ó Deus, a sua máxima glória. Nós queremos, ó Deus, te gloriar e te louvar. Sermos, ó Deus, que nas nossas vidas realmente glorifiquem ao Senhor. E ainda, Deus, de modo especial, para a nossa esperança, para o nosso deleite, para o nosso descanso, para a nossa paz. Nós possamos, ó Deus, termos essa paz, mesmo nos momentos mais desafiadores das nossas vidas, mesmo frente à morte certa. Que haja paz, ó Deus, no coração aqui de cada um. E mesmo, ó Deus, nos outros desafios menores dessa vida. Nós estejamos, ó Deus, firmes, confiantes, que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. É o que clamamos, ó Deus, é o que pedimos, é o que oramos, sempre mediados pelo mediador perfeito, Jesus Cristo. Amém.